Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o quarto domingo do tempo comum. Palavra de Deus que nós acabamos de proclamar é um convite à escuta da voz do Senhor. Como bem acabamos de rezar no Salmo responsorial, não fecheis o vosso coração, mas ouvi a voz de Deus. É exatamente isso que está faltando no mundo de hoje, ouvir a voz de Deus. Quando nós ouvimos a voz de Deus, tudo transforma na nossa vida, tudo muda. E é claro que essa voz se faz ouvir através desse contato íntimo que se dá através do caminho da oração. Voltemos um pouco lá no livro do Êxodo, quando Deus convoca Moisés para poder se dirigir ao topo do Monte Horebe. Naquele momento, Moisés sobe e ele fica, diante de Deus, essa intimidade com Deus, falando com Deus, ouvindo a voz de Deus. E aquilo que Deus falou foi exatamente os seus ensinamentos. Foi isso que Deus pediu a Moisés para transmitir ao povo, para que o povo pudesse viver e praticar os seus mandamentos. Esta semana, que passou, o Santo Padre, o Papa Francisco, ele abriu o ano da oração. 2024 é dedicado à oração. É o apelo que o Santo Padre faz a todos os cristãos, independentemente do seu segmento, seja católico ou não, mas de todos aqueles e aquelas que creem em Deus, que vive o caminho do Senhor, para que possa restaurar a vida de oração, porque é através da oração que nós falamos com Deus e que Deus fala conosco. Claro que de um modo muito singular, o ano de 2024, o ano da oração, é o apelo que o Papa faz para que nós, de modo particular católicos, rezemos pelo bom êxito do jubileu que será aberto no próximo ano de 2025. Mas como nós temos ouvido a voz de Deus? Vejamos o que nos diz a palavra que acabamos de proclamar, tirada aqui do livro do Deuteronômio, livro das leis. Tudo isso que nós ouvimos na primeira leitura tem também uma conotação no livro do Êxodo, quando Moisés sobe pela primeira vez, que Deus o entrega as tábuas da lei. Moisés desce, mostra as tábuas da lei, orienta o povo a seguir, mas novamente Deus o chama ao Monte Horebe, e lá no Monte Horebe, Moisés vai pedir a Deus para que lhe providencie também um outro profeta, alguém que pudesse dar continuidade ao seu trabalho, levando o povo à terra prometida, a terra onde corre leite e mel, a terra da unidade, a terra do amor, a terra da fraternidade, a terra da paz. E é exatamente essa a terra que nós devemos buscar. E nós só encontraremos através da escuta da palavra do Senhor, fazendo concretizar a sua vontade. Mas, num determinado momento, Deus, ele manda Moisés descer
rapidamente. Por quê? Porque o povo havia se rebelado contra ele. O povo havia criado um bezerro de ouro, fabricaram um Deus para si, um Deus que eles pudessem comandar, um Deus que eles pudessem direcionar, um Deus que eles pudessem tocar. E é exatamente isso que Deus vem dizer para nós hoje. Quando Moisés falava com Deus, depois desse episódio, Moisés vai dizer para eles: Deus providenciará um profeta como eu. Exatamente naquele momento em que o povo todo estava reunido, dizendo: não iremos mais escutar a voz do Senhor. Ora, meu irmão, minha irmã, quanta coisa Deus providenciou na vida daquele povo. Quanta coisa Deus providencia na nossa vida, ou já providenciou, e nós ainda não estamos atentos à sua voz. Quantos de nós não ouvimos mais a voz do Senhor? No nosso dia a dia, na nossa caminhada, será que nós estamos atentos àquilo que Deus fala ao nosso coração? Nós vivemos, como uma comunidade dispersa. A humanidade está dispersa. A humanidade não está mais valorizando aquilo que é de Deus. Veja quanta coisa ruim vem acontecendo no aspecto religioso. Perseguição aqui, perseguição ali, destruição aqui, destruição ali, para acabar com aquilo que é de Deus. Porque a humanidade não quer mais ouvir a voz de Deus. A humanidade quer ouvir a voz do mundo. Aquilo que o mundo diz, aquilo que o mundo prega. Isso nós damos valor. Damos valor àqueles que vai nos indicar o caminho da prosperidade, o caminho disso, o caminho daquilo, mas não damos valor àquele que vai nos indicar o caminho da salvação, o caminho da terra prometida. É preciso estar atento, é preciso voltar-se para Deus, porque quando nós ouvimos a voz de Deus ela transforma a nossa vida. Ela transforma a nossa vida. No nosso dia a dia, o dia tem 24 horas, nem um minuto a menos, nem um minuto a mais. Dessas 24 horas, quanto tempo você tira para ouvir a voz de Deus? É preciso a gente se perguntar. Para nós cristãos hoje, nós ouvimos a voz de Deus apenas uma vez na semana. O resto da semana nós esquecemos de Deus. Nós não queremos ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela vai nos indicando o caminho que nós devemos seguir. E aqui, quando Deus promete um novo profeta, porque Moisés, ele não consegue chegar à terra prometida. Esse novo profeta, quem vai substituí-lo é exatamente Josué. Josué é o homem possuído da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Por isso que Moisés disse, a eles vocês devem escutar, porque a Moisés eles não escutaram. Brigaram com Moisés, criticaram Moisés, perseguiram Moisés, queriam se afastar da graça. A eles vocês devem escutar, porque aquele que escuta a palavra de Deus entra na terra prometida. A terra prometida que está dentro de nós, a paz, a serenidade, a compreensão, o amor, o perdão, para que assim as coisas possam se transformar. Mas veja, profeta na palavra de Deus não quer dizer aquele que prediz o futuro, como muitos de nós imaginamos.
Profeta na palavra de Deus significa aquele escolhido por Deus para anunciar a sua palavra. Colocarei as minhas palavras em tua boca para anunciá-la. E ai daquele profeta que não anunciar a minha palavra. Ai daqueles que não escutar a minha palavra. É o que está relatado na primeira leitura, meu irmão, minha irmã. Ai daqueles profetas que usarem o nome de Deus para pregar falsos deuses. E hoje o que nós encontramos de falsos profetas aí, usando até o nome de Deus, e nós seguimos esses, entre aspas, profetas. Profeta na palavra de Deus é aquele que anuncia e denuncia. Às vezes os nossos ouvidos só gostam de ouvir o anúncio, não a denúncia. A denúncia nos incomoda. Quando falamos de injustiça, quando falamos de desalento, quando falamos de inimizade, quando falamos de falta de amor. O papel do profeta é anunciar a palavra de Deus. É viver intensamente essa palavra. Porque a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, para aquele que abre o coração, ela tem uma força poderosa. Podemos ver isso no relato do Evangelho, narrado por São Marcos. Diz para nós o Evangelho que Jesus foi para Jerusalém. Ele entrou na sinagoga em dia de sábado. O sábado era sagrado, era o dia de preceito dos judeus. Não se fazia nada, se alguém estivesse morrendo, que ficasse ali, e acabaria morrendo, porque não poderia tocar, não poderia fazer o bem, não poderia ajudar o outro. E Jesus vai pregar a palavra. Quando Jesus começa a pregar a palavra, todos ficam admirados. Admirados com o quê? Com a sua sabedoria, com a sua autoridade. Porque a palavra de Deus tem que ser pregada com autoridade, não com autoritarismo. O autoritarismo, ele escraviza, ele destrói, ele mata. Assim eram os escribas, assim eram os mestres da lei. Por isso que o relato do Evangelho diz, pregava com autoridade, não como os mestres da lei. Porque os mestres da lei, assim como muitos mestres da lei hoje, ainda usa aquele velho provérbio, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Os escribas impunham pesados fardos no ombro das pessoas, para que eles pudessem carregar, porque tudo era proibido, tudo era pecado, tudo era ofensa contra Deus. E hoje também nós estamos vivendo essa mentalidade, porque nós estamos dando ouvido a falsos profetas, que usam o nome de Deus para dizer que ver uma TV é pecado, que ir à praia é pecado. São falsos profetas. Que amar o irmão é pecado. Hoje até amar o próximo é pecado. E nós nos deixamos levar, porque nós ouvimos a voz do mundo, a voz do homem, não a voz de Deus. E lá naquela sinagoga, veja como que o mal, ele vai agindo. Parece uma contradição, porque a sinagoga era o lugar de oração, era onde, na mentalidade dos judeus, Deus se fazia presente, era um lugar santo, era um lugar sagrado, e no entanto o demônio estava lá, assim como ele está também no meio de nós. São Pedro, na sua primeira carta, ele deixa claro isso para nós: cuidado, o vosso adversário, o demônio, vos rodeia, procurando a oportunidade para te devorar. E qual é o aconselhamento de Pedro? Resisti-lhe
firmes na fé. Firmes na fé. Porque o mal ele age assim, disfarçado, né? O demônio fica ali, ó, cochichando no nosso ouvido, no nosso coração, para não dar ouvido à voz de Deus. Dentro das nossas igrejas acontece muito isso. Estamos muitas vezes apenas de corpo presente, mas o coração está longe. Porque se meu celular toca, eu vou atender. Estou ouvindo a voz do mundo, estou recusando a voz de Deus. Nós precisamos nos conectar com Deus, meu irmão, minha irmã. Nós vivemos num mundo conectado com as coisas do mundo, mas temos que nos conectar com Deus, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, palavra de vida, palavra de salvação, palavra que nos fortalece, palavra que nos liberta, que nos cura. Naquela sinagoga o demônio havia possuído um homem, e ali então Jesus começa a falar, e ele é interrompido por aquele que era possuidor do mal. Que queres de nós, Jesus Nazareno? Veja que o próprio demônio reconhece quem é Jesus. Por acaso viestes para nos destruir? Sabemos muito bem quem és tu. Tu és o Santo de Deus. Veja, meu irmão, minha irmã, o demônio professando uma fé, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, sinal de que ele é fraco, ele não tem força. O demônio só tem força naquele que não abre o coração para ouvir Deus. Aí ele tem força, aí ele vai te derrubar, aí ele vai te derrotar. Por isso que muitas vezes nós vivemos caídos, por isso que muitas vezes nós vivemos derrotados, E Jesus anunciava a palavra, e a palavra de Deus ela tem essa força, meu irmão. Veja qual foi a atitude de Jesus quando o demônio começou a gritar, dizendo que ele era o Santo de Deus. Jesus simplesmente, com toda serenidade, aí entra a autoridade da pregação, aí entra o poder da palavra. Cala-te e sai dele. Jesus não fez escarcéu para expulsar o demônio, não, como muitas vezes nós fazemos nas nossas igrejas, nas igrejas evangélicas, Só falta pegar um pau de angu e dar cacetada naquele que está possuído para expulsar o demônio. É pulinho daqui, é pulinho dali, é uma gritaria que se arruma. Sai, demônio, sai, capeta, em nome de Jesus, eu te ordeno. Jesus simplesmente vai dizer: cala-te e sai dele. Olha a serenidade da pregação, olha a serenidade da autoridade da palavra, o poder da palavra, meu irmão. O demônio não sai à força de grito e pauladas, não. Ele sai à força da palavra. Quando eu abro o meu coração, quando eu escuto a voz de Deus. E é isso que nós estamos precisando, meu irmão. É isso que nós estamos precisando. O demônio hoje ele vem se apoderar de nós através do ódio que carregamos, através da inveja, através do orgulho, da soberba, da avareza, da luxúria, de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é mal. E nós deixamos a voz de Deus de lado, e nós nos afastamos de Deus, não queremos escutar a voz do Senhor, dizia aquele povo. E qual foi a consequência? A morte. Não que Deus os matou, porque Deus não mata. Deus é Pai, Deus dá vida. Deus não mata. Mata, o próprio homem se mata quando ele deixa de trilhar o caminho da paz para trilhar o caminho da guerra, da violência, da perdição. É isso que nós temos que aprender, meu irmão. Deus é bondoso, Deus quer a nossa salvação, Deus quer que todos nós entremos nessa terra prometida.
Mas como? Se nós não estamos dando ouvido a Deus, se nós estamos chacoalhando Deus, né? Eu já disse aqui uma vez, para encerrar, repito, né? Aquela historinha que a mãe aconselha a filha, e a filha chega toda soberba diante da mãe e vai dizer: estou saindo com os meus amigos. Se arruma, se emperequeta toda, né? E a mãe vai: minha filha, não vai, me escuta, não vai, né? Alguma coisa, Deus está me dizendo alguma coisa, não vai. Vou. E a senhora fica calada. E a mãe disse: então vai. Então vá com Deus, minha filha. Vá com Deus. Se tiver lugar para ele, ele vai. Se não tiver, ele vai no porta-mala. É a história. Recusou a presença de Deus. E eles foram para a festa. No caminho de volta, o acidente. Todos no carro morreram. Todos no carro morreram. O carro virou um bagaço. Não sobrou nada, exceto porta-mala do carro. Porque lá estava Deus preso. Porque é lá que nós colocamos Deus, meu irmão, minha irmã. Quando a nossa vida dá errado as coisas, é porque nós trancamos Deus dentro do nosso porta-mala. Porta-mala do nosso egoísmo, da nossa ignorância. Precisamos deixar Deus agir na nossa vida. Ouça a voz de Deus, através da palavra proclamada, através daqueles que Deus constituiu seus profetas, através de seu pai, através da sua mãe, através do seu filho, através do seu amigo. Ouça a voz de Deus. Precisamos abrir o nosso coração. Então, como rezamos no Salmo responsorial, não fecheis os vossos corações. Abri hoje e ouvi a voz de Deus. Abramos o nosso.